Bem-vindos à primeira aula de Introdução à Engenharia Elétrica. Na aula de hoje, nós vamos apresentar os objetivos do curso, a metodologia que será empregada, o material bibliográfico, o cronograma de atividades em sala de aula, que, como vocês sabem, parte do trabalho será gravado, será um estudo remoto por parte de vocês. Apresentaremos os critérios de avaliação e finalizamos como devem ser feitas as referências bibliográficas ao longo desse curso. Bem, em termos de objetivos, nós temos objetivos amplos, que são motivar os estudantes, destacando perspectivas, direitos e deveres, orientar na escolha profissional, posicionar a engenharia elétrica no contexto nacional e internacional e apresentar um mercado de trabalho para os engenheiros, engenheiras, eletricistas. E objetivos específicos do curso, que consistem em apresentar a estrutura do curso de Engenharia Elétrica da UFRJ, divulgar atividades organizadas pelos próprios estudantes, exercitar a apresentação de seminários, executar trabalhos em grupo, muito importante, incentivar o uso da biblioteca e do portal de periódicos da CAPES, talvez isso seja uma novidade para vocês, mas o portal de periódicos da CAPES deverá acompanhá-los ao longo de todo o período aqui na Escola Politécnica. Exercitar o estudo de literatura técnica em inglês, muito importante para a boa formação em engenharia, e treinar o comportamento em seminários, aulas e discussões em grupo. Em termos de metodologia do curso, teremos aulas expositivas, gravadas pelo professor, como essa que estamos tendo agora. Teremos participação de palestras apresentadas por conferencistas convidados. Em tempos de pandemia, essas palestras serão remotas. Quando a pandemia passar, poderão ser presenciais. Demonstrações em laboratórios, que estão apresentadas por vídeos em períodos de pandemia. E a apresentação de seminários, também remotos, por parte de vocês. Inclusive, essa apresentação, essa aula que eu faço, eu já procuro colocar alguns elementos importantes para essa apresentação. Por exemplo, notem que eu numero as transparências, indicando o número total que elas vão ter. Isso dá uma certa tranquilidade para a audiência. Imagina que aqui fosse 4 de 120, vocês já ficariam meio apavorados. As informações, percebam que elas vão sendo apresentadas passo a passo, não colocadas todas de uma vez. E quando tem muita coisa escrita, como está acontecendo nesse caso específico, o texto deve ser lido e não apenas projetado. O material bibliográfico para essa disciplina será um livreto que eu escrevi, Introdução à Engenharia Elétrica de Potência, que estará disponibilizado, tem uma possibilidade de ser adquirido de forma impressa, mas será colocado gratuitamente no site da disciplina. E, além disso, eu vou ter uma pasta compartilhando algumas outras informações adicionais para facilitar o acompanhamento da matéria. Em termos de cronograma de atividades em sala de aula, vocês receberão a programação dia a dia, nossas aulas, uma vez por semana, mas, essencialmente, as aulas presenciais vão consistir em encontros para nós tirarmos dúvidas dessas aulas gravadas, dos exercícios que são propostos e outras eventuais dificuldades. Isso daí pode ser de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, dependendo da necessidade. Nós também teremos encontros
para discussão de textos do chamado triunfo da tecnologia. Mais adiante eu explico o que é isso. Teremos a participação de palestras de especialistas, que eu convidarei para conversar com vocês, ainda em atividades em sala de aula, ainda que seja uma sala de aula virtual, vocês terão que fazer a apresentação de seminários, e também nós convidaremos colegas de vocês que trabalham nas chamadas equipes de competição para explicar a atividade, que é uma ação muito interessante que vocês devem se engajar, elas valem crédito das chamadas ACEs, e o aprendizado é muito rico nas equipes de competição. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o que significa isso nas atividades em sala de aula, entre aspas, porque é uma sala de aula remota. Muito importante já deixar claro os critérios de avaliação, porque sempre fica aquela preocupação, né? Então, como será avaliado o curso? Vocês se organizarão em grupos de 4 alunos, como se fosse uma pequena firma de engenharia. Não mais de 4, às vezes, pelo número de alunos da turma, temos que fazer grupos com um número menor. Mas todas as atividades serão exercidas em grupo. Bem, a avaliação do grupo será feita através de relatórios sobre 2 textos do chamado The Triumph of Technology. E são textos em inglês, vocês vão ter que ler, responder questionário e discutir nos nossos encontros. Haverá um peso de 30% para essa parte. Vocês vão ter que resolver, o grupo, resolver 20 exercícios do livro-texto. No livro-texto estão propostos 20 trabalhos, com um peso de 40%. E, finalmente, vocês farão a apresentação de um tema escolhido dentro da área de engenharia. Muito comum se escolher falar sobre energia eólica, outros energia de fontes alternas, de solar, alguns querem falar sobre controle de motores, outros como se comportar numa entrevista de estágio. Todos os temas relacionados com a engenharia são acolhidos e vocês podem escolher livremente esses temas. No livreto, nos apêndices, tem algumas sugestões, mas não que você esteja obrigado a se ater àquelas sugestões. E assim vai se compor a nota do grupo. Essa nota será multiplicada pelo número de alunos do grupo e dá um determinado número de pontos atribuídos. Digamos, um grupo de 4, que teve uma média 7, esse grupo vai receber 28 pontos. 4 vezes 7, 28. E caberá aos próprios alunos fazer a distribuição dos pontos entre si. No caso dos 28 pontos, normalmente, os alunos fazem a divisão igualmente, mas não necessariamente. Então, nesse exemplo que eu dei, 2 alunos poderiam ficar com 8 e 2 com 6. Naturalmente, tem que ter um consenso por parte dos componentes do grupo. Se esse consenso não é atingido, eu entro para servir como mediador nessa decisão. A nota da avaliação desses trabalhos será comparativa entre os grupos. Isso é muito importante, de modo que se espera uma disputa saudável entre as equipes, como ocorre em todo edital ético de obras de engenharia. Quando é lançado um edital de uma obra, as empresas apresentam suas propostas. Evidentemente, é muito comum engenheiros de uma empresa conhecerem engenheiros de outra empresa. Não significa que eles não vão conversar, não vão trocar ideias, mas, evidentemente, vão guardar o essencial da sua proposta, para que aquilo não vaze de uma empresa para outra. Então, é esse exercício que nós vamos fazer. O objetivo não é acirrar a competição, mas nos prepararmos para um ambiente saudável, ético, de trabalhos
de engenharia. Caso o estudante não atinja média 7, que é assim exigido pela UFRJ, será necessária uma prova final. E a prova final, essa sim, será individual e consistirá de perguntas sobre aqueles textos The Triumph of Technology. Eu adianto que já sou professor dessa disciplina há mais de 10 anos e até hoje nunca foi necessário aplicar um exame final, mas se for necessário, será aplicado. Aqui também já vai essa informação que para o estudante passar por média, a nota tem que ser superior a 7. Então, naquele exemplo que eu coloquei, nota 7, se os alunos fizessem uma distribuição diferente de pontos entre os componentes do grupo, alguns ou algum ia ter que fazer o exame final, porque não daria para aqueles todos alunos que tiveram 28 pontos, todos ficarem com nota superior a 7, se não for 7 para todos. E o controle ao problema da presença, a UFRJ reprova se tiver mais de 25%, mas o controle da presença será feito por mim nos dias de palestra, discussões em grupo e seminários, ou seja, nos dias de atividade conjunta. Mais de 25% de faltas, pela regra da UFRJ, significa reprovação. No nosso caso, 4 faltas. Evidentemente, a falta pode ser justificada e, nesse caso, não é considerada. Mas perceba, a justificativa não pode ser uma coisa trivial, tem que ser alguma coisa formal. Um atestado médico, um documento da polícia dizendo que teve um acidente de automóvel, alguma coisa com comprovação. Não vale dizer, professor, me senti mal. Isto não vale como justificativa. Costuma-se dizer, até explica, mas não justifica. E a falta só poderá ser abonada se for devidamente justificada. Mais uma vez, acrescento que esse tipo de problema eu não tive até os dias de hoje. Vamos entender um pouquinho mais o que é o triunfo da tecnologia, ou The Triumph of Technology, porque são textos em inglês. São 5 textos em inglês apresentados pelo Alec Bros, que foi vice-reitor da Universidade de Cambridge. Muito interessantes os textos. Isso tudo estará disponibilizado para vocês. E desses 5 textos, nós escolheremos apenas 2. E vocês terão que ler esse texto, discutir entre si e apresentar um relatório. Simples. O relatório deve conter o título do texto, os componentes do grupo e o número de identificação do grupo, porque todos os grupos serão identificados com um número. Isso facilita muito na hora de lançar a nota. Depois disso, vocês terão que responder 10 perguntas que eu formulei. Estará no site da disciplina. E, no final, vocês ainda vão colocar um pequeno dicionário com as palavras que aprenderam ao ler o texto em inglês. Esse trabalho será enviado para mim logo após a aula, onde o assunto será discutido. A lista de exercícios, são 20 exercícios, vocês também terão uma data para entregar, esse cronograma estará colocado também no site da disciplina, deverá conter o nome dos componentes do grupo e o número de identificação do grupo. E a solução dos exercícios deve ser apresentada pelo método KISS. Se vocês ainda não conhecem o método KISS, eu explico a seguir. E, finalmente, o terceiro ponto que será usado para avaliação, a apresentação oral de um tema, deve necessariamente conter transparências como o título do trabalho que vocês escolheram, os componentes do grupo e o número do grupo sempre.
Essa apresentação que eu estou fazendo segue essa sequência. Eu dei o título Aula 1, Introdução. Componentes do grupo fui eu sozinho, apareceu o meu nome, não tem necessidade do grupo. O índice da apresentação. Essa apresentação que eu fiz, eu comecei com um índice, dizendo as coisas que iam ser apresentadas. O corpo da apresentação, onde nós estamos, e, finalmente, uma conclusão com bibliografia. Isso é muito importante, a bibliografia. Preste atenção. Com, no máximo, 20% de referências a sites e blogs. Talvez no colégio vocês venham acostumados a usar bibliografia só de procura rápida no Google. Isso não vale. No máximo, 20%. Se o tema que você escolheu tem uma base bibliográfica diferente dessa, esse tema não será aceito. Prestem muita atenção nisso. A bibliografia deve ser relacionada respeitando um padrão técnico, como nós veremos a seguir. E me apresentarão, antes da apresentação, uma cópia das transparências. Podem ser 6 por página, se for o caso de ser impressa apenas em preto e branco, não precisa ser colorido, para economizar. Se mandar como PDF, também pode manter esse estilo. Eu preciso dessa informação para poder ir avaliando e fazendo anotações ao longo da apresentação. Estamos já na transparência 7 de 11. Outra coisa, respeitem esse padrão de apresentação. E, em vez de colocar tudo escrito de uma vez, que assustaria, ir apresentando aos pouquinhos, para captar a atenção da plateia. O que é o método KISS? Esse método significa Keep It Simple, Stupid. Parece uma coisa meio grosseira, e eu explico, através de um vídeo no YouTube, detalhes do método. Depois vocês podem pegar esse link, porque, evidentemente, ninguém vai copiar tantas letras confusas. E aqui eu só dou uma ideia de quão belo é esse método. Por exemplo, o Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu aquele Pequeno Príncipe, ele diz: belo é o que se atinge quando nada mais pode ser retirado, e qualquer adição se faz desnecessária. Então, quando vocês responderem uma pergunta dos exercícios, vejam se vocês não podem tirar uma palavra, uma frase, que não está efetivamente informando nada demais. E se realmente não há necessidade de colocar algum detalhe adicional, aí sim você está com uma boa resposta. Isso foi o Saint-Exupéry. Vamos ver outro, o Leonardo da Vinci, conhecido, né? Ele diz: simplicidade é o último grau de sofisticação. Olha que beleza. E o Einstein: tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Isso é importante. Da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Já teve alguém que me deu uma resposta sumária. Eu falei: isso não vale, essa resposta está ruim. Ele disse: é método KISS. Não, não é método KISS. No método KISS, você vai passar tudo o que é necessário, da forma mais simples, mas de forma alguma mais simples do que daquela forma. E para não pensar que isso daí é só visão de estrangeiros, eu coloco aqui a visão do Pedro Ferreira, que foi reitor da PUC do Rio de Janeiro, é meu colega. O Pedro Ferreira, ele fez o doutorado dele com o mesmo orientador que eu tive no meu mestrado. E o Pedro Ferreira fala: o mais profundo é sempre também o mais simples. Esse é um método que vocês devem procurar seguir ao responder os exercícios do livro, ou as perguntas do Triunfo da Tecnologia, tudo que fizerem nesse curso. E eu espero que vocês peguem o gostinho para fazerem isso também em todo o curso
de engenharia elétrica. Bom, em termos de referência bibliográfica, aqui eu coloquei alguns exemplos tirados do livrinho. Preste atenção que o padrão aqui adotado é colocar o sobrenome do autor e depois as iniciais dele. Sobrenome e depois as iniciais. Se tem mais de um autor ou se tem apenas um autor. Normalmente é assim, e organizado em ordem alfabética do sobrenome. Em geral, não se usa o primeiro nome, se usa o sobrenome. Nota que os prenomes foram aqui abreviados, e abreviados em todas as referências. Estaria incorreto se para o Pereira eu dissesse que era esse L, é Leonardo, e não dissesse o que é o W do Baso. Se aqui está abreviado para um autor, tem que estar abreviado para todos os autores. Em seguida, colocado o ano da publicação. Esse ano da publicação poderia vir no final. Existem padrões em que o ano da publicação vem no final. Mas se eu escolhi usar o ano da publicação, entre parênteses, depois do nome dos autores, eu devo seguir isso para todas as referências. Depois, o título do trabalho, o local, a editora e o local onde foi publicado. Isso daqui é um livro. Quando é um artigo de uma revista, modifica um pouquinho. Tem o autor, o ano, o título do artigo, a revista onde apareceu, o volume, o número daquele volume e as páginas onde o artigo foi publicado. Perceba que todas essas informações são importantes. É a mesma coisa que perguntarem para você onde você mora. Eu moro no Brasil. Você não disse nada. Ou eu moro no Rio de Janeiro. Também não disse nada. Eu moro na rua Pinheiro Machado. Também não disse nada. Eu moro na rua Pinheiro Machado, número 320. Opa, já ajudou um pouquinho, mas não é suficiente. Qual é o seu apartamento? A referência bibliográfica tem que ser completa. Tudo isso eu exijo no curso, porque vocês precisarão dessa disciplina ao escreverem projeto de fim de curso, se forem fazer um mestrado ou um doutorado. Tem que se habituar. Nos relatórios mesmo, devem se habituar a isso. E um outro detalhe interessante, é uma série de sutilezas que vocês têm que respeitar. Percebam que aqui, essa parte está em itálico, que é o título do trabalho, está em itálico. Aqui, quando é um artigo de uma revista, o que está em itálico é o nome da revista, não é o título do trabalho. Você pode achar, puxa, isso daí está meio confuso, mas tem um mnemônico para você se lembrar disso. Ficará em itálico aquilo que aparece normalmente na lombada da publicação. Se é um livro, o que está na lombada é o título do livro. Esse fica em itálico. Se é uma revista, o que está na lombada da revista é o nome da revista, não é o nome do artigo. Então, essa vem em itálico. Bem, última transparência. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo um bom trabalho.